Exatamente. Maravilha. Angélica, mais uma pergunta. Os pais, os nossos próprios alunos nos perguntam, então tá, quais são os benefícios? O que eu ganho com uma certificação de Cambridge? Nós falamos rapidamente sobre os benefícios para as crianças, mas você poderia destacar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de detalhes sobre os benefícios das certificações de Cambridge. Claro. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar, no ensino de qualquer disciplina, nós temos etapas, ciclos que se fecham. Sim. Então, Cambridge, dentro desse princípio, a gente acredita que essas etapas, esses ciclos, eles são ideais serem concluídos com uma certificação. E o inglês, então, é assim que funciona. A gente faz o teste, faz a certificação para fechar esses ciclos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você faz esses testes e exames em determinados momentos do seu estudo, você tem possibilidade de fazer correções de rota. Então você primeiro tem um diagnóstico, poxa, isso eu realmente aprendi, eu consolidei, ótimo, não que eu tenha que parar de estudar, mas minha ênfase pode ser um pouquinho menor. Por outro lado, eu tenho também uma indicação, quando eu faço uma certificação, dos meus pontos a serem desenvolvidos. E é ali que eu posso focar os meus estudos. Então, esse é um outro elemento. O outro elemento é que hoje as certificações de Cambridge, elas têm uma aceitação global. Então, são mais de 23 mil instituições, de organizações que nos reconhecem no mundo todo. Então, você tem o seu certificado, você pode procurar essas 23 mil organizações que são empresas, são instituições de graduação e pós-graduação, governos, ministérios que hoje reconhecem os exames, para fazer essa ponte aí de você usar praticamente o seu certificado. Inclusive instituições no Brasil, né, Angélica? Inclusive no Brasil, nós tem um processo do CAPES hoje que nos reconhece. Eu não lembro detalhes desse processo, tem um nome, um subtítulo, mas também são aceitas as certificações. Então hoje é realmente aceito de uma maneira muito ampla e cada vez mais a gente vem trabalhando nesse crescimento. Angélica, eu vou fazer uma pequena interrupção agora para receber duas perguntas que estão chegando, que se encaixam aqui na nossa conversa. Primeira pergunta é sobre a pontuação do Advanced, conhecido também como CAE, né? Em cada parte do Advanced, como é que o candidato acha essa informação sobre a pontuação? É claro, a gente não é teste de memória, a gente não quer que você decore a pontuação, mas onde é que ele pode achar essa informação de quantos pontos vale cada questão no exame de Advanced? Bacana. O Cambridge English, o site cambridgeenglish.org, logo que você entrar nesse site, tem um menu superior. Um dos menus é exames. Você clica, ele vai fazer um drop down, vai abrir uma série de outros exames, então todos esses 25 que eu comentei, e aí ele vai conseguir clicar então no Advanced e checar qual é a pontuação. Quando ele clicar, vai ter informações de como se preparar, tem uma série de informações que depois vou detalhar um pouquinho mais adiante. Sim. Mas lá ele encontra a pontuação exata, como que ele vai receber o certificado, como que ele vai receber o resultado, tem todas essas informações. Aguardem mais um pouquinho, porque a gente vai falar um pouquinho sobre preparação para os exames, ok? E mais uma pergunta, quando a gente fala em benefícios de certificações, a pergunta sobre a validade dos certificados. Perfeito. Né? Como é que funciona a questão da validade dos certificados de Cambridge, Angélica? Perfeito. Bom, aquele detalhamento que eu falei para vocês, aquela segmentação que a gente tem para o público, por idade, por nível, isso traz uma precisão muito grande no teste, no exame. Então, o que isso significa para quem faz o exame? Que uma vez que você foi certificado, esse teu nível foi consolidado realmente no seu cérebro. Você não desaprende esse conhecimento. Portanto, o certificado ele é vitalício. O que a gente costuma sempre deixar muito claro, Helena, para todo mundo que nos pergunta, as instituições de ensino, principalmente, elas têm autonomia para determinar o prazo que elas quiserem. Sim. O que Cambridge procura fazer nesses casos é conversar com cada uma delas, mas você pode imaginar, são tantas. Sim. Mas a gente, quando recebe alguma notificação de que foi pedido tal certificado por pouco tempo, por 2 anos, a gente procura entrar em contato e explicar que a forma de elaboração do exame, ela garante o aprendizado daquele nível que ela atingiu. Os certificados, então, vão trazer informação de quando foi prestado o exame, Sim. mas eles não perdem a validade. É uma informação muito importante. Sem dúvida, ele não precisa ser repetido. A ideia é justamente você construir uma escada
com cada um dos exames sendo um degrau, mas eles não perdem a validade e o seu degrau fica capenga. Sim, não eu sou testemunha, eu tenho os meus certificados de Cambridge, eles não perderam a validade, estão lá com a minha mãe lá em casa. Muito bem.